Vamos à nossa entrevista especial aqui, Quesada, só pra gente acompanhar. Agora o Guilherme Agrela traz um convidado especial numa entrevista exclusiva. Eu posso dizer com quem agora? Eduardo Bauerman, né, que foi afastado do Santos, na época foi pego naquele caso de apostas, envolvimento com apostas esportivas, zagueiro do Pachuca do México, né? Tá relacionado e deve jogar contra o Real Madrid no domingo, 4 da tarde, jogo que nós vamos transmitir. Guilherme Agrela, essa entrevista exclusiva especial. Maravilha! Na programação da Rádio Bandeirantes, concentração especial de domingo, com um convidado mais do que especial. Eduardo Bauerman, ex-zagueiro do Santos, hoje, no Pachuca do México, na Copa do Mundo de Clubes. Eduardo, certamente vocês já estão por aí, já disputaram a primeira partida, e eu queria saber de você o seguinte, a sua expectativa de Eduardo Bauerman para o Pachuca. Quais as chances do time de ser campeão do mundo? Eduardo, um abraço para você. Era uma satisfação muito grande estar aqui trocando essa ideia com vocês, conversando com esse papo bacana. E a minha expectativa são as melhores, cara. A gente se prepara bastante, a gente treina muito justamente para esses momentos, para enfrentar os melhores, né? E chegou o momento de mostrarmos a nossa força, independente do que vai acontecer. O importante é darmos o nosso melhor e estarmos convictos dos nossos objetivos, porque sabemos que é assim que nós vamos alcançá-los, né? Então que possamos fazer um grande jogo e ter bons êxitos nessa partida. E em relação ao futebol mexicano, Eduardo, acho que muita gente não acompanha muito e não sabe da força que tem. Você já atuou no futebol brasileiro, num time grande como o Santos Futebol Clube, hoje também atua numa equipe gigante do futebol mexicano. Eu queria que você falasse um pouco das diferenças do futebol brasileiro para o futebol mexicano e da força do futebol que você joga hoje. Então aqui o futebol é muito mais intenso, né? Apesar da liga estar crescendo muito, ser uma liga muito valorizada aqui e muito respeitada também. Então, acho que a única diferença assim é um pouco a intensidade, que é um pouco mais intenso, mas sabemos que a liga no Brasil tem os melhores jogadores sul-americanos, então a parte técnica sobressai, não só sobre o Campeonato Mexicano, mas sim sobre muitos torneios ao redor do mundo, mas também sabendo que muitos, principalmente o Pachuca, já foi campeão sul-americano. Sim. Então, isso mostra o poder do clube, né? E eu também já conhecia por estar no plantel do Inter na época que a Libertadores de 2015, o Inter enfrentou o Tigres. Uhum. Então, aí eu já passei a conhecer mais a força do futebol mexicano e sabia que eu vir para cá estaria vindo para uma grande liga. E agora, nos últimos anos, a liga também trouxe jogadores com muita experiência, com passagens pela Europa. E um dos nomes é o Sérgio Ramos, que está aqui, Rames Rodrigues também, entre outros nomes conhecidos mundialmente que estão aqui elevando o nível da liga. E com todo esse investimento, esse crescimento também da liga, o quão longe você acha que o futebol mexicano pode chegar no Mundial? Não só o Pachuca, mas também outras equipes envolvidas. Você acha que há uma chance do título ficar nas mãos de mexicanos, até brasileiros, e não apenas dos europeus? Claro, porque a gente sabe que tudo pode acontecer. Numa competição como essa, todas as equipes vivem partida após partida, en- então sabemos que cada jogo pode ser crucial e é muito importante. Então, são momentos que todas as equipes passam e estamos confiantes que podemos chegar até a final, buscar esse título, porque confiamos no nosso trabalho e sabemos que nos preparamos para isso. Então, não só nós, as outras equipes também estão se preparando muito, porque é um torneio inédito, é um torneio que está chamando a atenção do mundo inteiro e todas as equipes querem sair campeões, querem ser campeã. Então, acredito que sim, o campeão pode ser alguma equipe que vai surpreender na competição aí.
E Eduardo, você passou por uma situação bastante complicada em relação à punição, ao banimento por causa das apostas esportivas e o futebol mexicano, o Pachuca. Na verdade, primeiro você foi para o Chile, né? E depois chegou ao futebol mexicano. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua ressurreição, esse seu renascimento no futebol e como esses dois países, mas principalmente o México, te acolheu nesse momento. Sim, foi um momento muito difícil, todos sabem o que eu passei, e só uma correção, não foi um banimento, e sim uma suspensão. Isso, exato, exato. Então, então essa suspensão aí, acredito que fez parte do processo para que hoje eu desse essa volta na minha vida, para que de certa forma as pessoas pudessem ver o quanto Deus foi bom comigo de me tirar do fundo do poço e me trazer para a principal competição de clubes do mundo no momento. Uhum, Então, isso foi uma volta, apesar da minha fé, foi uma volta surpreendente até para mim, uhum. porque teve muitos momentos onde eu estava sem esperança, sem expectativa, me sentindo no fundo do poço, mas Deus me tirou de lá e me colocou aqui hoje justamente para que eu pudesse viver esse propósito, mas foi necessário passar por aquele processo. Então, o meu acolhimento no Chile foi muito bom e aqui no México foi melhor ainda. Então, realmente, creio que tudo aconteceu no tempo certo para que eu pudesse ter essa oportunidade, para que eu pudesse viver esse momento na minha vida, sabe? E, inclusive, depois que eu voltei, as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Fiz uma boa temporada no Chile e vim para cá pro Pachuca. Já joguei a temporada inteira e agora estou desfrutando desse momento, desse principal momento da minha carreira da minha carreira profissional. Bom, já que você citou, Eduardo, toda essa sua dificuldade, esse momento complicado que você passou ali, quando foi suspenso, como você muito bem corrigiu, pelo envolvimento em apostas esportivas, eu queria saber, até a título de curiosidade, se você chegou como foi a conversa com o Santos, né? Se houve um pedido de desculpas, alguma negociação, qualquer tipo de trâmite assim envolvendo essa sua saída de uma forma ruim por causa desse envolvimento. Então, como foi o momento em que você foi suspenso e essa conversa toda com o clube para que as coisas chegassem hoje a um ponto bom que você vive na carreira? Então, conversei com o Santos sim, e para preservar também a imagem do clube, nós achamos que era necessário naquele momento romper o contrato, mas eu tinha que seguir minha vida, eu tenho minha família, então tive a oportunidade de ir para a Turquia e fomos para lá, mas foi uma conversa tranquila com o Santos. Acredito que naquele momento eu também fiquei muito surpreso com tudo que aconteceu Uhum. e da maneira que foi, né? Mas depois de algumas conversas com o Santos, a gente se acertou e achamos que foi melhor cada um seguir o seu caminho, apesar de eu entender que tenho que não me desculpar com a instituição, mas entender que naquele momento ali foi um péssimo momento tudo que aconteceu e sim necessário para que, como eu falei, para que todas as coisas, como todas as coisas têm um tempo certo, né? Então, talvez tudo que eu passei foi necessário para que eu pudesse maturar e hoje estar vivendo isso. Mas, então, como eu disse, naquele momento foi uma conversa com o Santos. Achamos melhor rescindir o contrato e eu seguir minha vida. Mas, Uhum. depois de tudo que aconteceu, eu sei que o Santos se manteve com o seu nome engrandecido mundialmente e, de certa forma, se eu devo um pedido de desculpas à instituição, acho que naquele momento eu já fiz nas minhas conversas com o presidente, mas nunca foi abertamente assim, mas se for necessário e eu acho que também eu peço desculpas à instituição e tenho certeza que isso não manchou a história do clube.
Não, com certeza. E aí, Eduardo, até para aproveitar esse bom momento que você vive hoje no Pachuca, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um jogo importantíssimo contra o Real Madrid pela frente. Eu queria entender, e aí, claro, fique à vontade se quiser responder ou não, porque eu entendo que é uma coisa bastante delicada e muito individual. Mas o que leva, né, um jogador a se envolver nesse esquema? Porque não foi só você, claro, e isso é um problema mundial, né? E acho que esse arrependimento ele bate em muita gente. Que bom que você conseguiu sair disso, hoje você se reergueu, toda a sorte do mundo, a qualidade que você tem como um ótimo zagueiro, mas pelo menos falando de você, da sua perspectiva, o que leva um jogador? Muita gente pensa que o jogador tem tudo, né? Já tem dinheiro, já tem fama, já tem um clube, mas por que os jogadores se envolvem nisso, Eduardo? Você conseguiria responder pelo menos do seu lado, claro? Então, uma resposta bem pessoal, assim, sinceramente, não precisava do dinheiro, e justamente foi o que aconteceu, devolvi o dinheiro e muito mais, inclusive, sobre muitas ameaças, né? Mas acredito que a influência de pessoas erradas corrompe às vezes um caráter, uma mentalidade, porque certas pessoas sabem se aproveitar muito bem da inocência de outras e acredito que isso foi o principal fator que, que influenciou, que levou a tudo isso, né? E isso é uma resposta particular, não sei da opinião de outras pessoas que se envolveram com isso, se foi realmente por uma questão financeira ou por pensar que não fosse acontecer nada. Mas uma resposta pessoal, acredito que foi realmente a influência de pessoas erradas na minha vida, que corrompeu aquilo que eu pensava e aquilo que eu acreditava. Maravilha. Realmente, é uma questão muito pessoal, né? Mas é interessante a gente entender porque muitas vezes a gente não tem a noção, né? E isso, putz, é por dinheiro, é por aquilo, é por isso. Às vezes são caminhos que surgem na nossa frente, a gente escolhe, né? E acaba sendo a decisão equivocada, mas hoje você tá bem. E aí vamos falar de novo um pouco sobre a Copa do Mundo de Clubes, porque nos Estados Unidos, que é um país que não gosta muito de futebol, que as pessoas falam, tem outras prioridades, né? Outros esportes pela frente. Como tá sendo para vocês aí, nos Estados Unidos? Estrutura, o público, a segurança, tá tudo bem? Vocês estão se sentindo bem instalados, treinando e jogando no país norte-americano? Claro, com certeza. Apesar do que as pessoas pensam que a prioridade aqui não é o futebol, realmente tem outros esportes que são muito valorizados aqui, como basquete, beisebol, futebol americano. Mas por tudo fluir aqui, então acredito que as pessoas que realmente gostam de futebol são apaixonadas pelo futebol por conta de tudo que o futebol proporciona aqui, né? Não só os jogadores que acredito que tenham uma qualidade de vida incrível aqui, mas sim pela estrutura que os clubes fornecem e tudo mais. Se nós que não estamos aqui já na MLS, por exemplo, na Liga Nacional aqui, já somos bem recebidos, já temos uma estrutura fenomenal para treinar aqui, imagina os clubes que participam da liga aqui, né? Uhum. Então, ó, Então, a gente está muito bem aqui. que legal. Eu vou te fazer um questionamento, porque assim, claro que se você puder escolher um outro mercado para você ir futuramente, imagino que seja a Europa, como todos os jogadores, mas entre voltar ao Brasil ou ir jogar nos Estados Unidos, que também é uma liga em crescimento, como é a Liga Mexicana, hoje, qual liga, qual das duas você escolheria? É que na verdade assim, eu tenho um sonho, é, já tem muitos anos, por ver o crescimento da liga e por tudo que envolve qualidade de vida, tudo que eu acabei de falar. Mas o meu principal sonho não é a Europa. Claro que eu gostaria muito de ir, Uhum. mas eu acho que hoje, vendo o meu momento, a minha principal liga que eu gostaria de jogar seria a MLS. Olha só, Justamente aqui onde eu tô hoje, uhum. para Que participar desse torneio. é, Então, eu acho que, óbvio que seria uma oportunidade incrível para a Europa,
Mas eu acho que se eu pudesse escolher e fosse escolher de todo o meu coração, seria a MLS. E o Pachuca, hoje, queria que você falasse um pouquinho da estrutura do clube, porque a gente também muitas vezes não tem tanto conhecimento em relação a isso, né? A estrutura dos clubes mexicanos, claro, mas do Pachuca que você joga hoje, ela é superior, por exemplo, à do Santos na sua época, ou sem comparações, mas a qualidade é de altíssimo nível ao ponto de vocês conseguirem brigar de fato pelo título da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo? Claro, nós temos uma estrutura sensacional lá em Pachuca. Os campos são sensacionais. A estrutura geral, nós temos um hospital FIFA dentro do nosso CT. Então, isso já mostra o quanto o clube se preocupa com a estrutura e com tudo, né? Legal. Então, eu acho que falando de estrutura, assim, nós estamos bem preparados, nunca nos faltou nada, sempre com boas logísticas e então acho que a gente está aqui para brigar de igual para igual por esse título. Boa. Agora, olha, talvez a pergunta mais difícil que eu te faça hoje. Quem você prefere marcar nesse time do Real Madrid? Quem é menos pior? Ou menos difícil? Ou não tem essa? O que vier, eu dou conta. Como é que é, Eduardo? Fala pra gente. É que assim, eu me preparo para, independente de quem esteja pela frente, eu posso dar o meu melhor e na minha zona ali, quem manda seja eu. Isso. Então, assim, é difícil escolher adversário, ainda mais com uma qualidade como tem o Real Madrid. Mas, como eu falei, independente de quem seja, nós confiamos no nosso trabalho. Eu, particularmente, confio no meu. Então, eu sei que vou dar o meu melhor e quem tiver pela frente aí, que se prepare também, porque não vai ser fácil. Boa, é isso aí. Agora, olha, dos times brasileiros, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, quem você enxerga hoje como a equipe mais provável, com mais chances de chegar mais longe nessa Copa do Mundo de Clubes? Entre as equipes brasileiras, ontem eu vi o jogo do Palmeiras, vi o jogo do Botafogo também, vi duas equipes muito bem postadas ali, o Palmeiras propondo muito mais o jogo, o Botafogo sendo oportunista. Então, eu acho que de uma forma geral, assim, como eu não vi o jogo do Flamengo ainda e Fluminense também não, então não posso dar uma opinião concreta, não sei como eles vêm para esse torneio, né? Uhum. Mas já conhecendo as equipes brasileiras, sem dúvida sei que Flamengo vai propor excelentes jogos, Fluminense também, mas pelo que eu vi até agora, acho que o Palmeiras, de uma forma geral e mais coletiva, tem um jogo que pode surpreender muitas equipes. Então, eu Legal. acredito que possam classificar Uhum. e seguir na competição. Maravilha. Eduardo Bauerman conversa com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, zagueiro do Pachuca. Tem Real Madrid e Pachuca, só isso, jogaço pela frente. Eduardo, última pergunta para você, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui na Rádio Bandeirantes, sua disposição para conversar com a gente sobre tantos assuntos. Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Ele certamente está de olho na Copa do Mundo de Clubes. Você com 29 anos, acha ainda que ainda não, é uma idade boa inclusive para ir para a seleção brasileira. Você acha que não só você, como outros brasileiros em mercados menores, pelo menos em relação ao mercado europeu, que é o principal mercado onde os jogadores jogam e são convocados para a seleção brasileira. Você acha que essa Copa do Mundo de Clubes pode ser uma boa vitrine para você e para outros brasileiros que também jogam em outras ligas e vão disputar a competição? Claro que sim, acho que essa competição abre portas para muitas coisas em nossas vidas, né? E um desses objetivos realmente é a seleção brasileira. Acredito que não só meu, como de todos os brasileiros que vão jogar essa competição, né? Então, acredito que sim, cara, que é uma boa oportunidade onde todos os clubes do mundo vão estar assistindo e vai ser uma boa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Maravilha, maravilha, Eduardo. Muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Toda sorte e, claro, a qualidade que você tem. Então, bom trabalho, boa Copa do Mundo de Clubes e que o Pachuca chegue longe na competição, quem sabe até brigar ali por um título, não é isso? Amém, muito obrigado. Eu que agradeço aí a conversa muito boa, sempre que precisarem, estou à disposição. Tá aí, o